Opa, tudo bem? Meu nome é Sindolfo, eu sou aluno de iniciação científica e vou falar sobre os componentes tecnológicos chaves do 5G. Nossa caminhada vai ser, vamos começar por uma introdução, depois um overview, falar sobre os componentes chaves que podem ser encontrados na RAM, que é a rede de acesso ao raio, e os componentes chaves que podem ser encontrados no núcleo da rede. Algumas aplicações podem ser inseridas com o 5G, né? Uma delas é uma análise de Big Data, AI, mídia 3D, internet das coisas. Mas só que para se chegar nesse tipo de aplicações, em 2015 o ITU estabeleceu algumas características e recursos que o 5G precisava atender em três cenários de uso, né? São eles o MBB, o RLLC e MMTC. Se estiver mais interessado em saber mais quais são essas características e recursos que eles têm que respeitar, em 2007 um draft de report foi anunciado, o link está aí no rodapé do slide. É, Millimetric Wave, a primeira tecnologia-chave que a gente encontra é o milliwave, né, faz uns milimétricos, e ela surge com a necessidade que existe do 5G ser muito flexível, como eu falei, os casos de uso são o RLLC, o MMTC e o MBB, certo? E normalmente as frequências que a mmWave aborda são as frequências acima de 24 GHz. Em geral, as frequências do 5G elas são bem maiores do que a do 4G, certo? Sendo que pode acontecer o refarming dessas frequências do 4G para o 5G. Então, nem sempre podemos dizer que a frequência do 5G é maior do que a do 4G, certo? Pode acontecer esse refarming. A necessidade de se ter essas frequências maiores é que a gente aumenta a taxa de transmissão, a largura de banda do nosso sistema, mas em consequência a gente diminui a capacidade de transmissão, né? E se a gente diminuir a capacidade de transmissão, cada vez mais as células vão ficando menores, e por ficarem menores, a gente tem uma maior densidade de células no nosso ambiente, né? Então, essas são as consequências da gente cada vez mais subir as frequências, né? Quais são as consequências do mmWave? Sobre massivo MIMO, é interessante falar sobre MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output. É uma tecnologia que usa várias antenas configuradas em uma matriz de fase bidimensional. O sistema de antena MIMO é conectado a uma estação base, certo? Que controla a transmissão e recepção de sinais de raio. Os sistemas MIMO massivos, né, os massivos MIMO, são sistemas MIMO maiores com até centenas de antenas, certo? Os sistemas massivos MIMOs podem lidar com grandes volumes de throughput de rede e suportar um grande número de conexões de cliente, que é um requisito de desempenho do núcleo de redes do 5G. Aí, como vocês podem ver, é um caso de uso do MIMO, né, junto com a Macrocell. Então, você vê que o MIMO ele faz o transporte do tráfego do plano de usuário usando os feixes de massivo MIMO, que são altamente diretivos. Um outro componente-chave do 5G, componente-chave tecnológico, é a Cloud RAN, em que ela vai fazer com que a necessidade do tráfego no core da rede seja diminuída, né? Você vai ter um componente em que ele vai se comunicar com a nuvem, vai fazer o processamento em que o núcleo deveria fazer, e isso vai possibilitar com que as redes sejam ultra densas, né? Eu não preciso ter um núcleo extremamente robusto, eu preciso ter só uma Cloud RAN ali, fazendo a operação de uma estação base, por exemplo. Outra grande característica são as redes definidas por software, né, que ela vai possuir, por definição, um controlador. Esse controlador vai fazer com que a rede seja cada vez mais dinâmica, porque ela tem uma visão geral dos recursos. Essa visão geral dos recursos faz com que ela desempenhe um plano de controle cada vez mais distribuído e uniforme, mediante a necessidade do usuário, certo? E o Network Slice, é, mais uma vez, pensando na flexibilidade da rede, é a capacidade de você pegar uma rede do 5G, fatiar ela em outras sub-redes, e essas sub-redes vão entregar serviços independentes uma da outra, segundo a necessidade do usuário, certo? A Network Slice ela conversa muito próximo com a SDN, né, já que a maioria da, da, dos procedimentos para se fazer um Network Slice é via software.
A virtualização das funções de rede e as redes definidas por software, elas têm um relacionamento muito complementar, certo? A junção dessas duas tecnologias faz com que aconteça uma revolução nas redes de telecomunicações. Essa revolução é basicamente ter menos plataformas de hardware proprietários, de empresas grandes, que, por exemplo, você tem uma pilha de protocolos em que você não poderia ter diferentes tipos de hardware de empresas diferentes. E agora com a virtualização das funções de rede, né, o Open RAM, por exemplo, você consegue ter menos hardware de empresas proprietárias, né? Então, mais funções de redes virtualizadas e uma infra de cloud. Bom, são muitos os componentes tecnológicos que existem para habilitar o 5G, mas acredito que esses, em geral, são os mais importantes. Se tiverem alguma dúvida, crítica, elogios, só falar. Obrigado a todos.